porque grande será o dia de Jezreel. Dia de Jezreel, foi o que eu disse Jezreel, era? Espalhará aí Colheita. a grande colheita. Certo? A grande colheita universal. E eles seriam como o quê? Aí dá para se entender aquela promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, e também a Efraim, que ele seria como areia do mar, ou as estrelas. Por quê? Porque a colheita vai ser grande. Amém. No dia do Senhor, certo? Então, Deus assegura isso. A gente vê também isso em Jeremias, com essa nova aliança que ele fala, 31 a 34. Isso é ótimo. 31, Firmarei aliança com a casa de Jacó. Tremendo isso. Eu gosto dessa parte. pode ler. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. E apesar de eu não os haver desposado, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Lu não leu aqui em Oséias, ao que não era povo, será o meu povo, né? Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Veja que está escrito em Oséias também 2, Oséias 2, 16 a 23. Naquele dia disse o Senhor, ele me chamará meu marido, e Olha. já não mais me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Isso. Naquele dia farei a favor dele aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada, a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e juízo, em Aleluia. benignidade e misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, Oh, aleluia. e conhecerás ao Senhor. Porque ele estava dizendo o quê? Eu vou buscar tudinho. Vai ser pela promessa que eu fiz através do sangue. E esse sangue vai ser derramado. E quem o seguir, certo? Eu juntarei na colheita, no dia de Jezreel, da colheita geral, certo? Casa de Israel e casa de Judá. Gente, quem pensa que o judeu não vai para o céu, muitos serão messiânicos e irão também. Isso tá certo. Fazem parte. Aleluia. E aí está escrito também, certo? Essa nova aliança. A noiva. Vamos ler Romanos 9, 24 a 27. Vamos para o Novo Testamento. Tá certo. Mas está no fim, só falta. Viu? Mas só falta uma besteirinha, só. Viu? 24 a 27. Na verdade, eu vou ler dois versículos só. Os quais somos nós, a quem É também Paulo, chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Você está entendendo? Paulo tinha essa visão. Paulo entendeu. Certo? E por fim, Pedro também teve essa visão. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Os apóstolos, todos tiveram essa visão desse projeto de Deus para toda a humanidade. Aleluia, Jesus. Pedro de Pedro. 2, 9 e 10. Aí esse eu vou ler para a gente terminar. A gente encerra. Posso ler? Lê. Pode. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, Amém. para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vós, que em outro tempo Não era povo, mas agora sois povo de Deus. É. Que não Aleluia. tinhas alcançado misericórdia. Mas agora lá, Loami ou Ruama de misericórdia. novo?
Domínio romano. Todos os apóstolos tiveram a mesma visão. E por fim, a gente vai estar aqui, certo? Nisso que Deus diz aqui. Veio a mim a palavra de Judá, Ezequiel 37, a partir do versículo 15. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um no outro. Faze deles um só pedaço para que se torne apenas uma na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significa essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José que estava na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço e se tornarão apenas um na minha mão. Amém. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Então nossa terra é Israel. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer de suas transgressões. Livrar-los-ei de todas as suas apostazias em que pecaram e os purificarei. Assim, mais uma vez ele repete, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Então, é isso que eu quero dizer. Que a gente faz parte do contexto de Deus desde Abraão. Amém. Certo? Aleluia. E nós, como casa de Israel, estamos aqui glorificando ao Senhor através de Jesus. E um dia ele disse na palavra, eu não vim senão para recolher as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Vocês querem de Israel, que foram rejeitados, saíram por quê? Para adorar o pau e a pedra. Certo? Veja bem. Desterrado, expatriado, né? Exilado. Exilados, desterrados. Então, Oséias 9, 16, 17. Tu estás aí. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus o rejeitará, porque não ouviu e andaram errante entre as nações. Andaram errante, desterrado, e o meu Deus os rejeitou. Oséias 8:8. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Antigamente, quando a gente lia isso aqui, achava que se tratava de judeus. Não é judeu. Era os desterrados mesmo. Era as 10 tribos. Certo? A casa de Israel, a casa de Efraim. Mas embora Israel estivesse afastado de Deus, ele não esqueceu sua aliança. Deus e as 10 tribos comandadas por Jeroboão, que vão e formam um exército também, separados. Essas 10 tribos, elas passam a ser chamadas de Israel. Por isso que é a casa de Israel. É diferente do Israel geral, que haverá de estar junto até no milênio. Mas casa de Israel e casa de Judá. A casa de Israel, ou tem um sinônimo nessa casa de Israel, Efraim, casa de Efraim. Por quê? Porque Jeroboão era efraimita. E a liderança toda. Então, Efraim liderou. Efraim era quem? Era filho, aquele filho de Jacó, aquele neto de Jacó, filho de José, que Jacó velhinho vai abençoar. E quando ele vai abençoar, troca de mão, põe a mão direita em cima de Efraim, que era mais novo do que Manassés, e obrigatoriamente pela lei, tinha que ser o primogênito a ser abençoado. José não gosta, destroca a mão, aí ele faz, não meu filho, eu sei, Manassés vai ser uma grande nação, mas Efraim será Melor Ragoim. O que aqui significa Melor Ragoim? Significa assim, cheio de gentios.
Glória. No pé da letra. Efraim, certo? Será cheio de gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não tinham nada a ver com Israel. Entendeu? Era o outro tipo de povo que existia. Certo? Então, a partir dessa bênção, Deus começa a armar o esquema para que tudo dê certo no fim. Certo? E começa disso aí, dessa divisão. Tanto é que Roboão junta um exército mais poderoso, que era o exército de Judá. Parece que é, não sei se é 180 mil homens, não sei lá quantos. E diz assim, junto com Benjamim, diz, vou lá acabar com Jeroboão e tarará, e pronto, e eles vão se submeter a mim. Basta destruir a liderança, né? Mas aí Deus manda um profeta que chega lá e diz, Não. vai não. Vai não. Por quê? Eu que fiz. Assim diz o Senhor, porque sou eu quem estou fazendo essa Eita. Mas Roboão baixou. Brinca. Veja como Deus estava se armando para fazer tudo que ele queria. Eita, certo? glória. Tudo que ele queria, como fez mesmo. Certo? Então, Judá, com falhas, é castigado por Deus. Porque vocês sabem que Judá, depois de um tempo, isso aqui aconteceu antes de 722 a.C., certo? Judá foi castigado também, porque Judá também se contaminou com porcaria. E a gente, quando estuda os reis de Israel e os reis de Judá, vai ver que tem rei de Judá que era uma desgraça. O maior exemplo é o Manassés. Só que o Manassés se arrepende. Se arrepende no fim. Viu a besteira que fez. Mas o reino de Israel ou de Efraim, nenhum fez o que presta ao Senhor. Nenhum. Você vê, fez o que era mal aos olhos do Deixa Senhor. eu só fazer na aula que eu tive, ele falou a palavra Israel. Então tem 3 significados. Israel como nação, Israel como tribo, Israel como povo. Então ele disse que exatamente quando está lendo, tem que saber o contexto dessa situação. Muitas vezes eles estão falando na nação, às vezes eles estão falando na tribo e às vezes eles estão falando o povo em si, certo? Para fazer essa preocupação que é. Assim. Aí Judá permanece, em tese, fiel à Torá. Porque tem judeu que não segue a Torá? Tem. Mas de uma forma geral, o judeu, ele vamos dizer assim, seguidor da Torá, tem os seus rituais da Torá e adora um Deus único. Certo? Já o Israel, a casa de Israel, já a casa de Israel, ela simplesmente se torna completamente adúltera ao casamento com Deus, certo? Ou casa de Efraim, né? Sob o comando de Jeroboão, Israel e Efraim começam a adorar outros deuses. Tanto é que criam até lugares de adoração em Dan e Betel, para que eles não subam a Jerusalém e o medo de Jeroboão de que eles se tornem vassalos de Judá. Chegue lá, alguns dizem, sabe uma coisa, Judá tem razão, eu vou ficar por aqui mesmo. Vamos destronar o Jeroboão, mas não. Ele cria, ele diz, não, o lugar de adoração de vocês é aqui. Isso na Samaria, né? Em Dan e Betel. Samaria. E constrói o que para a adoração deles? Bezerro de ouro. 2 bezerros. Dan lá em cima e Betel no meio. Assim. Betel no meio. Betel fica exatamente em Efraim. Impedido de adorar a Deus, né? Certo? Então, sem obter arrependimento, Israel continua como noiva adúltera. Jeremias 3, de 1 a 3. Diz aqui. Alguém achar, pode ler. É preciso conhecer um pouquinho desses profetas, porque eles contam toda a história. Jeremias 3, Mulher repudiada. Leia. Vai. Quer ler não? Vai. Quer ler não? Não. Então, se o homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura que ela tornará ela, não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor.
Levanta os olhos aos altos, desnuda e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos que assentavas à espera deles como arábio do deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fonte Eita de prostituta Deus. e não queres ter vergonha. Então, ela se prostituiu mesmo. Certo? A casa de Israel, a casa de Efraim. Finalmente, Deus não teve escolha e emite o certificado de divórcio. Jeremias 3, 8 a 10. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu te despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo teu ruidoso da prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de teu coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Então Deus diz assim, até Judá também adulterou, certo? Mas tu, Efraim, és uma adúltera, por completo, e eu vou te dar a carta de divórcio. Mas Deus é um noivo perdoador, certo? Então, embora Deus tenha se separado da sua noiva, parte da noiva, Efraim ou Israel, isso seria temporário. Por ser um noivo perdoador. Ele promete que sua noiva adúltera voltaria para ele. Essa promessa está configurada, gente. Tem um profeta que teve toda a visão do projeto de Deus. Esse cidadão foi da época ainda, ele profetizou para a casa de Israel, para as 10 tribos. E ele foi do período de Ezequiel, de Isaías. Esse profeta se chama Oséias. Oséias conta toda a história do casamento de Deus. Toda a história e como Deus fez, certo? Oséias, cujo nome também é salvação, é o mesmo radical de Josué, de Yeshua, Jesus, mesmo radical, que significa salvação, certo? É chamado por Deus para profetizar sobre Efraim, sobre as 10 tribos, certo? Nos seus últimos momentos, Israel estava entrando num abismo. A casa de Israel estava afundando. Aí Deus vai lá, quer dizer, vamos salvar esse casamento, certo? Mas a tragédia pessoal de Oséias é uma ilustração da tragédia de Israel, certo? Aí pode abrir Oséias, que Oséias a gente vai ler que fosse, entendeu? E a história de um amor, de uma fidelidade de Deus para Efraim, sem correspondência. É a história do amor de Deus sem ser correspondido. E a gente sabe que Deus nos ama. E a gente sabe que Deus ama a humanidade. Não, porque... Você quer terminar? Eu quero terminar. Eu quero terminar, sabe? Porque se a gente for parar na hora, para no meio, aí pronto. Eu acho que todo mundo... Prossiga, Então vá, então pode ir. Estamos tranquilos. É cedo isso. É cedo. E é a história do amor de Deus, certo? Gomer, quem é Gomer? A mulher de Oséias. Gomer busca outros nomes, Israel busca outros deuses. O adultério físico de Gomer ilustra o adultério espiritual de Israel. É tudo ilustrado em Oséias, certo? Gomer deu 3 filhos a Oséias, cujos nomes que Deus mandou Oséias colocar refletiam o seu divórcio com Israel. Primeiro, Gomer tem uma mulher, tem uma filha, certo? E Deus manda botar o nome de Jizreel. Jizreel significa ele espalhará e a colheita será grande. Ele espalhará, veja bem, essa é a primeira filha de Oséias com Gomer. O segundo, certo? Tem um filho e Deus manda botar o nome de Ruama. Lo é não, em hebraico, né? Ruama. O que é que significa isso? Sem misericórdia. Não tenho misericórdia. E por fim, ele tem um terceiro filho, cujo nome é dito Lo-Ami. Lo-Ami
não meu povo, não é mais meu povo. Ou seja, estou divorciado de vocês. Hoje seria um marido dizendo à sua esposa: pega teus troços e voa, porque você é adulto. Foi isso que Deus fez. Osés conta essa história de Deus. Sabe? Osés fala isso com clareza, certo? Osés sofreu a humilhação e dor da mulher infiel, embora ainda a amasse. Ela o deixou e terminou sendo levada para um mercado de escravos, para ser vendida. Osés foi ao mercado e comprou a sua própria esposa. Ele foi lá e foi atrás dela e comprou ela. Mas se não houvesse isso, Deus não compraria a gente de volta. Está tudo no inferno. É um exemplo, né? Exatamente isso que ele faz. A parte física que Deus mostra, a ilustração que Deus mostra. Quando eu li Osés, eu não entendia isso, não. Esse aqui. Eu ficava me questionando. Uma prostituta, Naquela época, hein? Você era uma prostituta, eu era uma prostituta, todo mundo era. Diga aí, minha amiga. Mas o resgatou pelo sangue dele. eu me questionava. Meu Deus. Esse para mim é a coisa mais linda. Sabe? O livro do profeta, o mais lindo que tem é Osés. Foi tudo interligado à história de E olha que foi na época, que ele viveu aquela época que Israel levou uma cacetada e foi destruído. A casa de Israel. Meu Deus do A céu. mesma coisa foi ela lendo essa semana sem entender. O amor de José é muito grande por essa mulher. Só porque quando Em não comparação. Eu também pensei assim. Quando não entende, a gente já fica horrorizado, né? Assim, É né? porque Deus Eu já tava usava ficando muitos com raiva. profetas para fazer uma alegoria. Analogia, né? Assim como ele manda passar o sangue na porta. A gente aprendeu no tabernáculo que entrava, aquela porta se abria, quem era a porta? Jesus, ele abre a porta. Isso. Então o sangue dele está ali e a gente entra por causa do sangue dele. Deus, olha, é uma alegoria tremenda. É exemplo, né? É comparação. Mas quando a gente não entende, distorce tudo. É. Eu já ia chamando ele de sem vergonha. Esse negócio dele. E no próprio Osés, Eu também fiquei revoltada quando eu li. Eu já estava revoltado. Mas ainda bem que ele. O sacerdote casar com prostituta naquela época. Ele ainda foi Osés compra. Ele foi comprar o que era dele, pelo amor de Deus. Com o persistente amor de Deus, de Osés, Gomer finalmente arrepende-se e fica só com Osés. Osés 3 de Mateus. Eita, Meu glória. Deus, depois de tudo isso. Disse-me o É Senhor: massa, né? vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo e adúltera, Olha aí. como o Senhor ama os Vem cá, filhos sem de vergonha. Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois para mim por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Nós éramos essa Gomer. A gente era Gomer. É mesmo. Nós estávamos nos prostituindo. Esse Estávamos nos prostituindo. Verdade. é E Deus forte. foi lá e comprou. Apesar de vocês estarem prostituídos, eu derramo meu sangue e vou lá e compro vocês, porque eu amo a Deus. Aleluia, Jesus. Eu ia pecar de novo. Vocês já pensaram? Pode não, tem que ser pecado. A gente estava pensando, a gente está Entender. dizendo, né? Pô, Deus, eu não entendi. Quando a gente não tinha o Senhor, essa época, quantos pactos a gente não fazia? É mesmo. Porque pacto não só é a pessoa, como todo mundo pensa, só isso não. Ah, vai levar um negócio ali, não. É tudo aquilo que é contrário à palavra, você vai se amarrando com o inimigo. Vai se Esse amarrando, cilada, vai né? vai se laçando, ele vai fazendo o laço do passarinheiro. na Desse sua mão. jeito. Dessa forma. Desse jeitinho. Então, assim, começa uma poesia, vai Ora em outra, Salmo vai, de repente, 91. a lação do passarinheiro na sua Todo boca. Então, entranhado. quantas vezes a gente realmente Se prostituir. fez, né? O Deus contra o Deus, contra o Deus, contra o Deus, né? Misturando. Você tá aqui? Uma salada Na mista. nossa casa, para nos proteger, tinha uma
demais de preto velho fumar cigarro e tomar cachaça. Misericórdia. E ele fumava cigarro e tomava cachaça e eu via. Eu botava cachaça pra ele, botava ele dava trago. Eu fazia, ele tem uma mão assim, ele é um velhinho assim, de barba, sentado pretinho, sentado com a mão A assim, imagem. acabou o cigarro. É o diabo Você botava puro. o cigarro, eu botava o cigarro, acendia o cigarro e fazia, dá um trago aí, preto velho. Aí o cigarro fazia. Como é que ele É verdade isso. Aí botava a cachaça dele, tomava uma, o Lu tomava outra, a gente botava a cachaça lá. Misericórdia. Secava. Não podia dar secada. Vai, Lu. A gente faz muita coisa, dificultou, Deixa muita eu só porcaria dizer nesse uma meio coisa a mundo. vocês. É forte. Deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Não é à toa que o diabo tem tanto ódio da gente, não. É É mesmo. verdade. Doutora, eu vi ontem, assisti um filme ontem na TV que o Senhor, ele passou uma situação muito grande, ele estava jogado. E no momento que uma senhora começou a resgatar ele, e eles chegam na casa dela, aí ela saiu e o marido ficou, que não queria que ele estivesse na casa. Aí ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor, a sua esposa é muito especial para Deus, mas também o inimigo, ela é também muito visada pelo inimigo. Se ela é especial para Deus, imagina. Eu assisti esse filme um do moreno. Moreno. É, Ele diz, assim como sua mulher é preciosa para Deus, o inimigo também a tem como preciosa. Ou seja, assim como se eu também, entendeu? Perturbo, né? Perturbo. Ele não tem direito para ir ao crime. Exatamente. É só crime. Então, Por isso que tem que estar revestido. O irmão sabe, ele foi da reunião da nossa casa e ele viu com os olhos dele quantas coisas como o doutor aconteceu. tá dizendo aí, né? Se fazia alguma coisa. Quantas para o inimigo, libertações Imagine, depois que Deus resgata, o que que é que ele Deus quer fazer? fazia. Não imagina. Exatamente. Então veja bem, então Osés comprou e ela ficou de bem. Deus sofreu a dor por sua esposa infiel Israel. Ele divorciou-se dela, embora a amasse. Osés 11, de 1 a 5. 11. Sim. Quando Israel era menino, eu amei. Do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a balins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei, porque se recusam a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará, por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremerão. Virão do ocidente, e tremendo virão como passarinhos do Egito, como pombas da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, assim diz o Senhor. Amém. Aleluia. Veja bem, isso aqui. Ele se referindo a Efraim, as 10 tribos, certo? Que foi a tribo mais adulta, certo? Mas embora Israel ou Efraim estivesse afastada de Deus, Deus não os esqueceu e prometeu que eles voltariam. Durante essa separação, Efraim foi desterrado entre as nações. Oséias 7 e 8. Tudo está em Oséias. Toda a história. Efraim se mistura com os povos. Como É bolo. um pão que não foi virado. É um pão, um bolo que não foi virado. Efraim se mistura com os povos.
Por que isso? Agora eu dou uma recuada até 722 a.C., que é do tempo de Osés. Efraim, a terra de Israel, as 10 tribos de Efraim, foi suscitado o reino naquela época, o reino de os assírios, certo? Que tinham um costume. Eram os povos mais temidos daquela época do mundo. Eles eram tão ruins que eles foi quem criaram os empalamentos. Colocavam os inimigos, enfiavam um pau pelo ânus e saía por aqui, sabe? E penduravam e deixavam. Eles eram terríveis. Por isso que Jonas bateu um pino de lascar. Disse, eu pra lá, eu ia ali em Nínive, que era a capital da Síria, vou nada, eu vou do outro lado. Certo? Ô medo! É medo. Então, sabe qual era o principal costume desse povo? Os assírios invadem as 10 tribos, que era lá em Samaria. O costume deles, certo? Era um costume de uma tática de guerra tremenda. Matavam uma porrada de gente. O resto, ele pegava por lote de pessoas e espalhava por todos os cantos do mundo, em pequenas pessoas. É como se alguém, isso vai acontecer, por isso que eu posso falar, entrasse na Paraíba, pegasse todos os paraibanos. Bom, essa turma daqui vai ficar lá num lugarzinho da França. Esse aqui vai lá para a Rússia. Esse aqui vai para a China, pegar a doença. Não, China não. Não, China não, né? Não, China Isso aí, o que era que ia acontecer com esse povo? Ia acontecer uma maldição que a gente leu no início. Eles iriam perder a identidade. Porque digamos que eu tivesse sido espalhado com 20 anos de idade, eu iria me casar com o quê? Com a francesa. Eita, Lu! Lu, por exemplo. Não, mas digamos que Lu, solteira, nova, fosse levada para a Rússia, lá ela iria se misturar com os russos e casar com os russos. Olha, Lu, já melhorou. E o que é que iria acontecer? Identidade Zero. da Paraíba. Você é paraibano? Não. Não sei nem o que é Paraíba mais. Foi o que aconteceu. Eles levavam os povos cativos, se espalhavam, o sangue se misturava, certo? Com quem? Com os pagãos na época, porque era só o pagão. E eles colocaram lá, no local que eles invadiam, eles colocavam povos de fora que terminou sendo chamado de quê? Samaritanos. Por isso que Judá, que permaneceu lá, certo? Só passou 70 anos na Babilônia, mas na Babilônia eles tiveram o cantinho deles. Você vê que o próprio Daniel não se contaminou nem com a comida de lá. E os judeus voltaram com a mesma característica. Por isso que os judeus não se acabaram até hoje. Característica dos judeus daquela época é a de hoje. Certo? Veja a diferença. Já as 10 tribos sumiu. Por quê? Perdeu a identidade. Gente, perdeu a identidade. Mas levou o sangue deles. O sangue israelita. Perdeu pelo mundo todo. Certo? Mas sumiram. Essa história de as 10 tribos perdidas de Israel, não vai achar nunca, certo? Não vai achar nunca. Porque eles perderam a identidade. E veja que coisa interessante isso. Era assim que os assírios faziam. Eu li isso aí, estudei muito sobre os assírios, e quem me falou melhor sobre os assírios foi um cidadão da época. Da época da invasão de Israel, que foi, como é aquele que eu tenho bem noção de... Aquele que era judeu, mas se tornou romano também. Depois eu não lembro o nome dele. Flávio José, tá? Então, isso aconteceu, certo? Fazendo uma nova linha. Aí, embora Israel, certo, não gostasse, Deus promete realmente reconstituí-la, certo? Então, eles foram desterrados. Por quê? Porque Deus disse que eles iriam perder a identidade se voltassem contra Deus, se fossem adorar outros deuses, certo? Entre as nações. Osés 7:8, você já leu? Isaías 11:12. Isaías 11:12. Fica em Osés 9. Isaías 11, versículo 12. Isaías 11, versículo 12. Alguém achou aí? E levantarão um estudante entre as nações
e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregarás desde o quarto confins da terra. Então, os desterrados, aqueles qual ele rejeitou, os rejeitados, certo? E os dispersos, porque Judá foi disperso. E depois de 70, certo? Judá foi disperso, ele não foi desterrado. Ele levou para as nações as características que o judeu, certo? Da época da Torá faziam. É difícil você conhecer um judeu adorando a vários deuses e a pedra e pau. Eu nunca conheci nenhum. Eu conheci judeu, assim, agnóstico, ou sem ter religião. Mas eu nunca conheci um que dissesse assim, porque no coração deles